paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja de Deus. Deus abençoe o povo de Deus. Esse que vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Sandro Márcio de Carvalho. Irmãos, olha, nós vamos fazer um estudo agora. Moraremos no céu? É o título. O crente vai morar no céu? Porque em todo lugar que você vai é normal de você ouvir crente falando: irmãos, não vejo a hora de chegar perto de Deus para me dar um abraço em Deus. Outro dia eu estava num culto pentecostal, quando acabou eu escutei as obreiras: irmão, o negócio é nós ir embora, ficar do lado do Pai, deitar no braço do Pai. Às vezes está faltando assim mais estudos bíblicos da parte do crente, para nós não pregarmos, não colocarmos nossa esperança numa heresia. Amém? Irmãos, quando a Bíblia fala de reino dos céus, não quer dizer que irmão, minha esperança é morar no reino dos céus. Não, seu conceito é errado. Quando Jesus falou assim: o reino dos céus é chegado a vós, o que Jesus quis dizer? A constituinte do céu, o governo de Deus, a lei de Deus, que é a constituinte. Você pode ler lá em Salmos que fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, eu não tenho dúvida nenhuma que no céu é feita a vontade de Deus, porque quando foi desfeito, os anjos foram expulsos. E a lei sempre existiu, irmão. Antes de Adão e Eva, a lei de Deus, ela sempre existiu. A lei de Deus foi entregada para Moisés, foi entregada o que? A constituinte do céu. A vontade de Deus. A lei nada mais é que a vontade de Deus. A lei é a vontade de Deus. Então, irmãos, preste atenção. Quando Jesus falou o reino de Deus é chegado a vós, é porque a palavra de Deus chegou até nós. Os ensinamentos de Cristo chegou até nós. Amém? Você já pegou um livro de Testemunho de Jeová, que eles mostram o leão comendo palha, um novo Éden, tipo um paraíso, e o homem ali com a família, em um jardim? Irmãos, eles não estão errados nessa terra, eles não estão não. Não estão não. Porque nenhum crente vai morar lá em cima. Se fosse para você morar lá em cima, você não ia ressuscitar, irmão. Se você vai ressuscitar, é para morar aqui. Por que você vai ressuscitar? Porque espírito não pode ser julgado, irmão. A carne que tem que ser julgada. Por isso que você vai ressuscitar para passar pelo julgamento. Ninguém vai ser julgado sem ressuscitar. Por isso que no juízo final a Bíblia fala que os mortos, a terra e os mortos ressuscitarão. Aí depois vem o juízo. Porque o juízo não é para espírito, irmão. O juízo é para carne. O juízo do espírito é o lago de fogo. Por isso que a Bíblia fala: essa é a segunda morte. Todo mundo vai passar pela primeira morte. Mas você tem uma pessoa igual a você dentro de você. A sua alma é igual a você. O corpo é a prisão da alma. Depois que sua alma sair do corpo, aí ela vai ter um compromisso com o juízo final. Aí você vai ter que ressuscitar para ser julgado. E logo após, com o corpo, espírito, alma e tudo, vai ser lançado no lago de fogo. Por isso que a Bíblia fala: essa é a segunda morte. O crente, ele nasce duas vezes, e se ele ficar infiel, ele morre duas. Agora o crente fiel, ele nasce duas vezes e morre uma. Agora o crente infiel, ele nasce duas vezes, nasce do corpo da mãe, nasce no batismo, correto? E ele morre nem duas vezes. O crente fiel, ele morre três vezes. Ele morre na hora que ele é batizado, nasce o novo homem. Quando ele desvia, né? Quando ele desvia, então o crente fiel, aí depois ele morre da carne e depois ele morre a segunda morte. Então o crente fiel, ele nasce duas vezes e morre três vezes. O crente fiel, ele nasce duas vezes, ele nasce da mãe, nasce no batismo e ele morre uma só vez. Ele morre uma só vez. Correto? Então, irmão, preste atenção.
Tem gente que falou assim, eu vou morar no céu. Não tem parâmetro bíblico. Você pode olhar que o apóstolo Paulo falou assim, eu conheço uma pessoa que foi até o terceiro céu. Não sei se ele está falando dele mesmo ou falando desta pessoa. Correto? Eu não sei o que ele estava falando, se era dele mesmo ou de uma pessoa, mas para você ver que há vários céus. No Evangelho segundo Enoque, apócrifo, foi encontrar tudo junto na gruta com Ram, lá nas grutas, lá no Marmota, os pergaminhos do Marmota, aí na Septuaginta, 70 doutores católicos, advogados católicos, bispos católicos, não existiu os protestantes, os crentes ainda, era só a igreja católica, fizeram a Septuaginta e discerniram o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso é fato. Isso aí qualquer estudioso sabe disso. Não foi Deus que decidiu. Tem muita lenda nisso aí. Ah, eles orou, que caiu, não era de Deus. Mentira. Foi igual fizeram a doutrina lá da Igreja Deus Amor. Todo mundo decidiu que era de Deus, que não era. Colocaram até rachado de paletó, é pecado. Porque foi coisa do homem. Correto? Então essa separação do apócrifo e canônimo é uma coisa do homem. E o Evangelho segundo Enoque, encontrado junto, eu li ele tudo, fala que Enoque foi até o sétimo céu. O sétimo depois de Adão. Então quer dizer que desde os primórdios, ele é antiguíssimo. O povo já sabe que há vários céus. Correto? E a Bíblia nos dá parâmetro que há uma nova Jerusalém no primeiro céu, descanso dos anjos. Deus está lá para o sétimo céu, se tiver mais está lá para cima. Há ali a Nova Jerusalém, que a Bíblia é bem clara em Apocalipse, fala assim, eu vi a Nova Jerusalém endereçada como uma noiva. A terra já tinha sido varrida, os cometas veio, explodiu tudo, caiu estrela do céu, a terra foi varrida, aí fala lá em Apocalipse assim, eu vi a Nova Jerusalém descendo, aí fala do reinado de Cristo, 7.000 anos na terra, pode ler lá. Cristo vai ensinar o homem como estabelecer o Éden de novo. Isso é fato. Isso está na Bíblia. Ninguém vai morar no céu. O reinado de Cristo é aqui. Quando a Bíblia fala, e vereis a Deus, irmão, filho de leão é leão. Filho de cachorro é cachorro. Filho de Deus é Deus. Isso é fato. Por que você acha que Jesus falou assim? Porque maravilhais das coisas que eu vos falo, fareis coisas maiores que as minhas. Jesus precisava tocar nas pessoas para ela ser curada. Pedro, só a sombra dele passava e curava os doentes. Fez coisas maiores que Jesus. Fato. Tem profeta que fez coisas maiores que Jesus. Fato, irmão. Isso é fato. E Jesus, sabendo disso, ele falou, se tiveres fé como um grão de mostarda, tireis esse monte, ireis daqui e irei para lá. Vos fará. Você acha que Deus é estelionatário, que Jesus é estelionatário? Quando ele falou, se você tiver fé, você tem moral para você falar para esse monte, sair daqui e para lá. Ele não brincou, não. Isso é fato. Construção do mundo. Você tirar um monte de um lugar para outro, construção do mundo. É porque, irmão, só Deus ressuscita morto. Quando você tem o Espírito de Deus, você é obediente, você se torna um filho de Deus, entre aspas, filho de Deus é o quê? Então tudo que Deus faz, você passa a fazer. Porque filho de Deus, irmão, não estou falando em onisciência, onipotência, onipresença, não. Filho de Deus, Deus. Isso aqui é muito forte o que eu estou falando. Por isso Jesus falou, direis esse monte, construção do mundo. Deus está falando que você pode modelar o mundo de novo. Você pode olhar que os discípulos ressuscitavam mortos, só Deus ressuscita mortos, irmão. Josué orou, o sol parou, só Deus faz isso. Moisés abriu um mar vermelho, só Deus faz isso, irmão. Ressuscitar lá o filho da viúva lá, Eliseu, só Deus faz isso, irmão. Isso é fato. Isto é fato. Amém? E a Bíblia nos dá parâmetros claros, irmão, que ninguém vai aproximar de Deus. Deus chegou para Moisés e falou assim, ninguém há que venda a minha presença permaneça vivo. Ninguém que venda a minha presença permaneça vivo. Porque, irmão, é muita glória. A Bíblia fala que só 7 espíritos assistem diante de Deus, mais ninguém. 7 espíritos só assistem diante de Deus, mais ninguém. Eu estou para falar uma coisa como um homem. Se você achar que é de Deus ou não, guarde. Se você achar que não é, irmão, vigia.
Eu acho que nem os anjos que ficam do lado da gente vê a Deus, deve ficar num sexto céu e ver Deus de longe. A Bíblia fala que Deus, na cidade, na Nova Jerusalém, quando ela vir para a terra, vai brilhar como um sol, vai ser o sol da cidade, tanta glória, ninguém consegue ver o rosto de Deus. É muita glória, é um ser muito poderoso, irmão. Os anjos ficam, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos de noite. Separado, separado, separado. Ele é totalmente separado. A palavra santo significa separado. Por que você acha que os profetas, quando aceitaram Jesus, iam para o monte? Hoje o crente enche de tecnologia em casa, e quer ver filme, quer ver novela, e quer ficar no YouTube o dia inteiro. Não, irmão. Quando você aceita Jesus, você tem que separar para Ele. Separar. O que você acha que significa a palavra ímpio? A Bíblia fala outra vez, vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Por que a Bíblia dá esse parâmetro? Serve a Deus e não serve. Porque, irmão, imprestável significa não presta. Inviolável significa não foi violado. Ímpio, a palavra pio, na Septuaginta, por isso que eu te falo que tem que ler a Bíblia com o dicionário bíblico. Porque senão você nunca vai entender a Bíblia. Papa Pio XII. Pode bater aí no seu celular onde você quiser na internet. Você vai ver que eu não estou mentindo. Papa Pio XII significa Papa Santo XII. A palavra Pio significa santo. Imprestável, não presta. Ímpio significa não se santifica. Por isso que o ímpio não é os do mundo, não. Tem gente que fala assim, os ímpios vai tudo pro fogo do inferno. Tudo bem, porque não se santifica. Pode ir mesmo. Mas os ímpios não é os do mundo, não. Os do mundo é incrédulo. O ímpio está dentro da igreja. Foi chamado para ser separado, para separar das coisas do mundo, buscar Deus, em vez de ficar assistindo o Faustão e evangelizar, em vez de ficar grudado no celular, no ônibus e ler Bíblia, foi chamado para ser separado, um povo de Deus separado, exclusivo, e é amigo do mundo. E a Bíblia fala assim, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A palavra mundo no hebraico significa sistema. É amigo do sistema, Sky 900 canal, Premiere para ver futebol, né? Não aguenta ficar, não lê mais Bíblia, não ora, não faz nada, só fica na tecnologia, zap zap. É um ímpio. É justamente isso. Amém? Então Deus é muito separado, irmão, é muito santo. Ninguém vai ver a Deus. Amém? Você quer ver Deus? Olha para o seu irmão, foi feita a imagem e semelhança de Deus com todos os atributos. Porque você pode olhar que tem gente que fala assim, Deus morreu na cruz. Oh, meu irmão. Eu já falei sobre isso, mas estou falando de novo que o vídeo ficou de péssima qualidade, os primeiros vídeos do canal. Agora que melhorou um pouquinho, que eu estou no celular. Eu tinha perdido meu celular. Oh, meu Deus do céu. É muita ingenuidade falar que Deus morreu na cruz. Por isso que os homem-bomba ficam zombando de nós, os muçulmanos. Deus morreu na cruz, você ficou vazio, o diabo podia fazer o que quisesse? Não, meu. Olha lá no batismo, a voz falou, isso aí sou eu. Não, a voz falou, isso aí é meu filho, Deus é mentiroso. A Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira, sem explicação. O evangelista não soube explicar o amor de Deus, por isso que ele falou de tal maneira. Aí depois ele falou assim, olha, que enviou o teu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio ou enviou? Olha no dicionário o que significa enviou. Enviou alguém, enviou o filho ao mundo. Você pode olhar que lá no batismo, a voz fala, esse aí é meu filho. Quando Jesus suou sangue no monte, ele falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí depois ele falou assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tinha alguém maior que ele lá em cima. Não era Deus que estava ali. Tinha alguém maior que ele. Quando o jovem rico chegou para ele, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, por que me chamas bom, se só um bom que é Deus? Tinha alguém maior que ele. Aí tem gente que fala assim, Jesus falou, Filipe, quanto tempo estou confuso? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, vê a mim. Irmãos, é o mesmo Espírito. Quem é de Deus pensa igual a Deus. Quem é de Deus não fala mal de ninguém. Quem é de Deus não levanta calúnia contra ninguém. Quem é de Deus não cobiça a mulher nem rua. Porque o mandamento de Deus fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quem é de Deus, irmão,
Por isso Jesus falou, é o mesmo discernimento de espírito. Quem vê a mim vê ao Pai. Pode olhar a última oração de Jesus aí na sua Bíblia pelos discípulos, lá no cenáculo. Estavam todos reunidos, ele fez uma última oração antes de partir. Ele falou assim: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. É o mesmo espírito, a mesma maneira de pensar. Como é que 500 discípulos podia ser um? Ele falou: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Como é que 500 discípulos podia ser um, irmão? Modo errôneo de pensar. Você quer uma tese mais forte? Olha as cartas paulinas, como é que termina. Com o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Aí depois ele inverte, que a graça de Deus, com o amor de Jesus e que a doce paz do Espírito Santo. Paulo queria em três. Por que ele não falava só o amor de Deus? E que a graça de Deus, não, ele falava dos três. Você quer uma tese mais forte ainda? Apocalipse. João chorava muito que ninguém era digno de abrir o livro da mão do que estava assentado no trono. Tinha um assentado no trono com o livro. Ninguém era digno de abrir. João chorava muito. Aí chegou um anjo e falou assim: ah lá, João, não chora não. Olha lá o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro da mão do que está sentado no trono. Dois. Por que dois? Porque Jesus falou: eu vou, porque se eu não for, o Pai, três, não vai enviar o Consolador. O Consolador já não estava ali. O Consolador já tinha sido enviado para os discípulos. Por isso tinha dois lá. Aí a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus chegou na porta do céu como mudo, tomou o livro da mão do que estava sentado no trono, e quando ele desatou os selos, todo o céu falou assim: digno é o Cordeiro que comprou para Deus povos de tribos, línguas e nação. Lê na sua Bíblia. Pode ler na sua Bíblia. A Bíblia fala assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque ele veio como um homem. A Bíblia fala: aquele que falar que ele não veio como um homem, a gente fala assim: não, ali era Deus. Não, irmão. Não, é porque ele lutou. Ele lutou para ser o que ele era. Porque ele estava na carne. Tem gente que fala: Deus, Jesus podia pecar? Sim. Ele santificou. Por isso que quem vai julgar a terra é Jesus e os discípulos, porque ele sabe até onde essa carne conhece, ele se esteve na carne. Por isso que Deus não vai julgar a terra, quem vai julgar é Jesus e os discípulos. É só quem esteve na carne que vai julgar. Talvez Elias julgue, João Batista, né? Mas pode ter certeza que Deus não vai julgar ninguém, porque Deus não sabe até onde você aguenta, Jesus sabe. Ele lutou, por isso que ele estava suando sangue ali. Ele: Pai, se é possível, ele estava sendo tentado. A Bíblia fala: se ele foi tentado, ele podia pecar. Ele estava como um homem. E se você falar que Jesus Cristo ali estava como Deus, é o espírito de anticristo, é a Bíblia que fala. Ele submeteu a forma de servo. Por isso que o diabo tentou ele, porque ele estava na carne, irmão. Isso aqui, ó. Amém? Ele estava na carne. Não há parâmetro que nós vamos morar no céu. Completando o vídeo. Não tem parâmetro. Nós vamos para o céu, o primeiro céu, onde está a Nova Jerusalém. Por isso que a Bíblia fala que quando a igreja subiu, a outra já estava descendo. Para encontrar com o Senhor nos ares. Aí depois, eis que a terra foi varrida, eu vi a Nova Jerusalém descendo e Cristo reinou na terra. Nós vamos morar aqui mesmo. Se você acha que vai conhecer esse maior que Jesus, a Bíblia não dá parâmetro para isso, não. Tinha um maior que ele lá, viu, meu irmão? Pode ter certeza. Estuda mais Bíblia que você vai ver que tinha. A Bíblia fala: todo poder foi me dado no céu e na terra. Alguém deu poder para ele. Alguém maior que ele deu poder para ele. Agora, se Jesus é a própria palavra de Deus, eu não sei se ele gerou assim, ó, a própria palavra e deu vida para ela. Não sei. Se o Espírito de Deus saiu de dentro dele, eu não sei. Jamais vou falar alguma coisa para mim não blasfemar contra o Espírito Santo, não virar um herético. Mas que são três pessoas distintas, são. Isso não é catolicismo, né? Outro dia eu estava conversando com um aí, de uma igreja que crê só em um. Aí na hora que eu comecei a dar parâmetro, ele cortou o papo comigo. Ele falou: você está vindo muito preparado. Eu falei: não, meu irmão, eu leio Bíblia. Aí ele nunca mais olhou para mim. Amém? E o parâmetro Pai, Filho e Espírito Santo é muito forte. Se prepara
Porque Cristo na terra vai estipular um novo Éden. A nova comunhão de Deus com os homens. Cristo sempre vai ser e sempre será o intermediador de Deus com os homens. Por isso que ele vai ser o governador desta cidade. Porque ele é o intermediador de Deus com os homens. Nós não estamos preparados para aproximar da pessoa de Deus. Cristo é o intermediador. Não é Maria, não é Pedro, não é João. É Cristo. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe. Que você more com Cristo nessa nova cidade, a nova Jerusalém. Se prepare. Que você vá para aquele lugar de descanso. Amém? Porque Deus tem vitória para você. E outra coisa, parábola do rico e do Lázaro. Não viu Lázaro do lado de Deus, não. Viu Lázaro do lado de Abraão. Se eu ficar aqui a noite toda, Deus vai me dando parâmetro. Não viu do lado de Deus. Viu do lado de Abraão. Amém? Vigia, porque o seu Deus é muito grande. Está além de tudo que nós pensamos e imaginamos. Respeita mais ele, seja fiel, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe.